Hoje nós vamos pintar um risco bem delicado para uma toalhinha de lavar e um sabonete. Aqui eu tenho um risquinho que eu coloquei numa toalhinha de lavar. Eu vou colocar, como é bem pequeno, eu vou passar diluente em todo o trabalho. Quero trabalhar em cima do tecido úmido. Você pode colocar clareador com um pouquinho de água, ou você pode colocar aquarela silk. É a tinta que a gente usa para pintar seda no clareador. Aí você mistura e passa, que vai dar o mesmo efeito. Só água, nesse caso, não aconselho, porque só a água ela vai deixar a pintura, vai fazer crescer a pintura, daí não é legal. A água eu uso depois que a pintura tá totalmente seca. Bom, olha, umedeci mais ou menos 1 centímetro para fora do desenho. Nós vamos começar, vou usar o azul bebê, tiro o excesso, olha, aqui no pratinho, e eu vou fazer assim, olha, eu tô fazendo um batidinho mesmo. Não preencha, não. Faça batidinho. Aqui, ó, pelo meio da folha, nessas áreas onde tem esses risquinhos, vai ficar assim, olha, manchadinho. Você pode usar um azul hortênsia também, vai ficar bom. Um azul claro. Se você não tem nenhum azul clarinho, então você pega um azul que você tenha mais forte e coloque branco. E você vai ter um azul mais claro. Pronto, manchei toda a volta. Agora eu vou pegar um pouquinho, vou trocar de pincel. Eu tava com um 6 para preencher, agora eu peguei um 2. Eu vou pegar um pouquinho do verde seco. Eu vou misturar, olha aqui, ó, naquela sujeirinha de azul que eu tinha aqui no pratinho. E eu vou fazer assim, é um batidinho também. Isso vai ficar assim, ó, mais pelo meio, onde tem esses risquinhos. Você pode pôr um pouquinho. Quando a gente está fazendo uma composição, sempre procure equilibrar. Nunca colocar uma cor só de um lado. Você tem que ir trabalhando com a cor de forma que fique uniforme em todo o trabalho. O teu olho vai bater no trabalho e vai correr por onde encontra a cor. Tá, agora eu vou pegar um pouquinho do verde oliva. Eu vou misturar um pouquinho do verde oliva com o azul bebê. Eu vou conseguir um verde oliva um pouquinho mais claro. Com esse verdinho, eu vou preenchendo essas folhinhas. Não é para ficar certinho, tá? Não precisa seguir o risco muito perfeitinho. As folhinhas são 2 pinceladas, olha, uma para um lado, outra para o outro lado. Esse é um trabalho bem fácil. Acredito que todas vão conseguir fazer e o resultado vai ser bom. Pronto, o pincel tá sujinho ainda. Vou pegar um pouquinho do verde seco com esse pincel sujinho. Olha, tá misturado. Sempre tem uma mistura de cores. E eu vou colocar um pouquinho mais do oliva. Eu vou colocar aqui, ó, fazendo meio que um contorninho na profundidade. Essa misturinha vai fazer meio que um contorno ali da rosa, da florzinha. Esse meio aqui vai ficar escurinho. Já começa a definir. Meio pode ficar cheinho. Aqui nas bordas, não. Nas bordas, você tem que deixar raminhos. Por exemplo, aqui tem um risquinho. Então, olha, ficou um raminho.
Enfim, cada cantinho vai um pouquinho dessa cor. Olha, já fechamos o miolo aqui. Eu vou pegar com o pincel zero, agora o verde oliva puro. E já vou fazer, olha, eu vou fazer um risquinho no meio da folha. Só um risquinho. E que ele seja bem suave. Um risquinho ali. Aqui, onde tem esses pontinhos, olha, eu tenho aqui. Eu tenho aqui. E eu tenho aqui. Vou fazer um galinho com oliva, porque ali eu vou colocar um botãozinho. Você viu que eu não saio com esse risco de um ponto até o outro, não. Vai pelo meio, não precisa ficar definido. Vamos fazer a rosa, que nós vamos preencher com rosa chá. Eu gosto muito do rosa chá. Gosto muito de cor de rosa. Esse risco você pode pôr numa toalhinha, você pode pôr num lencinho, num guardanapo. Você pode crescer um pouquinho, mas não cresça muito. Porque se você crescer muito, você vai ter que definir as partes. Por ser pequeno, ele fica assim meio indefinido. Agora eu vou usar um pouquinho do vinho, só um pouquinho, aqui ó, nessa área mais escurinha. Vou pegar até um pouquinho do vermelho junto, olha, vou dar uma misturadinha, vinho e vermelho. E vou marcar aqui, ó, embaixo desse sorriso. Vou dar uma marcadinha nas pétalas. Agora, eu já vou trabalhar com o branco. Branco sempre muito pouquinho. A tinta só de um lado. O lado da tinta pra cima. Você vai fazer esse movimento, olha, no meio. Vai pra cá. Pego mais tinta. Esse lado não tem, só desse. Ponho a tinta pra cima. Ponho o pincel ali. Olha como eu venho fazendo zigue-zague. Olha, vai, 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 volta. Eu não começo daqui e faço isso, não. Põe o pincel aqui, assim, ó, de ladinho. Levo a tinta, eu vou carregando, empurrando a tinta com o pincel. Eu levo a tinta onde eu quero. Se fizer redondo, vai ficar redondo. Se fizer zigue-zague, vai ficar zigue-zague. Treine. Pro lado de cá, você viu que aqui eu fiz assim. Pro lado de cá, você não pode fazer assim. Você tem que virar esse pincel. Olha, a tinta ficou pra fora. Mas a forma de trabalhar é a mesma. Aqui já posso puxar assim. Esse bojo aqui, olha, esse redondinho, vamos acentuar. Aqui, a gente vira a tinta pra cima pra fechar o miolinho da rosa. Aqui, olha. Com 3 pinceladinhas. E nesse espaço a gente pode pôr uma dobrinha. Que vai ficar assim, ó. Que tal aqui mais uma pinceladinha? Olha, simula mais uma pétala. Um pouquinho mais de branco puxadinho aqui. Pronta a rosinha. Agora nós vamos preencher essa violetinha aqui com violeta cobalto. Você viu que tem 4 pétalas compridinhas e uma maiorzinha, mais arredondada. Eu preenchi inteiro, tem um excesso de tinta aqui que eu vou tirar, pra gente poder trabalhar o branco. Do mesmo jeito, pego a tinta só de um lado. Eu quero começar por essa daqui que tá atrás. Eu vou pôr o branco só ali na pontinha. Essa tá por cima dela, então eu vou pôr o branco aqui. Olha, eu faço... O ponto de encontro delas é aqui. Ó, puxando aqui, eu fecho todas elas nesse ponto. Então,
Ponho o branco, dou uma esfumaçadinha. Agora a próxima também, o contorno de fora, olha, veio terminar ali. Essa daqui também, ela vai passar por cima. Olha, ali fica branquinho na borda, fechando nesse ponto. Agora, com um pouquinho do branco, eu vou fazer esse redondinho aqui. Também, que nem a pétala da rosa, ó, vou fazendo curvinhas. Não vou deixar redondo inteiro. Pontinho pra cá, pontinho pra cá. Eu vou usar, por ser muito pequeno, eu vou usar o pincel 0 pra fazer aqui, ó, a dobrinha ali que fecha. Viu? Foram 2 vírgulas, uma pra cá, uma pra lá. Ainda com o pincel 2, eu vou preencher essa florzinha aqui de vermelho. Eu vou usar o vermelho escarlate, você pode usar o vermelho que você tiver. Muito pequeno. Vou trabalhar com o branco. Só um pouquinho de tinta. Começo aqui, ó, no alto da pétala e vou descendo, esfumaçando um pouquinho. Ó. Só de um lado, para ficar separada uma pétala da outra. Geralmente eu não uso o branco para fazer luz em vermelho. Nesse caso, estou usando porque o branco, o vermelho, a florzinha aqui, ela é muito pequena. Então, dá para usar e não vai ficar um tom de cor de rosa. Já estou enchendo o miolinho de amarelo. Aqui nessa violetinha tem uma gota amarela também. No escuro aqui da rosa também tem uns pontinhos em amarelo. Já vou aproveitar o sépia, vou escurecer um pouquinho mais bem embaixo. Também com o sépia, em volta desse miolinho, uma carreira de pontinhos. Um pontinho no meio. Esses lugares onde tem esse risquinho, que a gente colocou um cabinho, você vai pôr assim, olha, uma pinceladinha de vermelho. Aí com 0 ainda, eu vou chegar, olha, um batidinho. Vai fazer mais um detalhe. Batidinhos pequeninos com verde oliva. Vou colocar mais um pouquinho nesse cantinho. Aqui na violetinha, com pincel 0, você vai fazer em volta do amarelinho uns risquinhos de preto. Às vezes o risquinho sai só uma manchinha, porque o espaço é muito pequeno. Nessa primeira pétala aqui, ó, também tem o meu, coloquei 3. Aqui, olha, também 2. Então, é como amor perfeito. Na pétala maior e nas outras duas, a gente tem um pouquinho de preto. Nesse espaço aqui, ó, do pezinho, eu vou pôr um batidinho assim de branco. É um batidinho de pincel. Quando eu digo batidinho, é assim. Você vai fazer manchinhas com o pincel. Aqui, eu vou pôr um pouquinho também. Aqui na ponta. Acho que vou pôr um pouquinho aqui no pezinho dessas folhas. Nessa altura do trabalho, você já percebeu que o clareante, ele vai diluindo a tinta. Ele faz a tinta sumir. A pintura fica bem leve. Às vezes ela até cresce um pouquinho. Agora a gente vai pegar o amarelo ouro com pincelzinho 0. E em cima dos batidinhos brancos, você vai dar umas pinceladinhas. Isso vai simular florzinhas, olha. Quando o trabalho é bem minúsculo, você pode trabalhar assim. E você pode fazer o sabonete também. Com esse risquinho. E você já vai ter um joguinho para dar de presente para alguém. E agora, para finalizar,
Eu vou pegar um pouquinho do violeta que eu usei, a mesma cor que eu usei aqui. Tiro o excesso, porque eu quero que fique bem clarinho. E vou fazer um pouquinho de sombra ali, um pouquinho aqui. Você viu? Só com manchinhas. E de preferência, se não for no lugar branco, faça em cima do azul. Pronto. Trabalho concluído. Simplesinho, não é? Todos vão conseguir fazer. Esse risco você já encontra disponível na minha página, só na Lu Pinturas.